Eu te ensino aqui no canal a organizar as finanças da sua empresa e ter uma empresa lucrativa. Hoje eu quero te ensinar como fazer o fechamento do mês aí na sua empresa. Entender se a sua empresa deu lucro ou não, né? Entender se sobrou dinheiro no caixa, se a sua empresa está com uma boa liquidez ou não, né? Entender para onde foi o dinheiro, né? Onde estão os gargalos aí do seu negócio. Se tem alguma torneirinha aí aberta e o dinheiro está indo pelo ralo e você não está conseguindo identificar isso. Então, fica aqui comigo para você entender como fazer o fechamento do mês aí no seu negócio e saber se a sua empresa está valendo a pena ou não. Então, vamos lá? Por que você precisa saber se a sua empresa está dando lucro ou não? Porque você não quer ficar trabalhando no escuro, né? Vou trabalhar, né? Ficar lá naquele giro, né? De acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir, acordar, pagar boleto, dormir. Não, tem que realizar seus sonhos, tem que incluir coisas aí nessa roda, né? Então, por isso você precisa fazer um fechamento mensal, né? Saber se a sua empresa está dando lucro ou não. E eu vou te ensinar aqui como fazer esse fechamento, como ter esse olhar, o que é importante você analisar quando você faz um fechamento mensal aí na sua empresa. Primeira coisa, eu quero que você se atente a olhar sempre para 3 índices. Eu quero te ensinar hoje 3 índices que são fundamentais na hora de fazer um fechamento. É a liquidez do seu negócio, tá? Se a sua empresa realmente está gerando liquidez ou não. Eu quero que você analise o segundo índice, que é de lucratividade, se a sua empresa realmente está sendo lucrativa ou não. E o terceiro índice, a estrutura de capital. Como que estão os seus controles aí em relação a empréstimos, a endividamentos, né, os seus ativos? Eu quero te ensinar tudo isso aqui hoje. Você vai entender claramente como fazer o fechamento da sua empresa e ter um olhar mais claro sobre esses 3 índices que são fundamentais para qualquer empresa crescer e para você que é um empresário fazer gestão do seu negócio. Primeiro índice, que é o índice de liquidez. O que é isso, Fabi? Índice de liquidez. Ele vai deixar claro qual é a situação financeira da sua empresa. Se você está tendo um déficit de resultado ou um superávit de resultado. Se você está gerando caixa ou não. Se você está gerando dinheiro ou não. E como que você analisa a liquidez da sua empresa? Através do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele é um relatório que ele vai te mostrar todas as entradas de dinheiro da sua empresa, todas as saídas de dinheiro da sua empresa e o que gerou de dinheiro naquele mês. Se o que entrou foi maior do que o que saiu. E dentro do fluxo, e o fluxo de caixa ele é preenchido pelo extrato bancário, pelas movimentações bancárias do seu negócio. E pelo seu caixa, se você é um comércio que você ainda movimenta muito dinheiro em espécie, o registro do seu caixa, todas as entradas e saídas de dinheiro em espécie também vão compor o fluxo de caixa. Então, para o primeiro índice que é fundamental na hora de fazer o fechamento do mês aí do seu negócio, que é o índice de liquidez, o relatório que você precisa olhar é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai ser alimentado pelo extrato bancário. E o que você tem que levar em consideração, né, além ali do extrato bancário? Ter um controle das suas vendas, dos seus recebimentos, tá? Para você saber se tudo aquilo que entrou é operacional ou não. Por quê? Porque pode ter entrado dinheiro ali no seu extrato bancário, pode ter entrado dinheiro direto ali no seu caixa, que não necessariamente é de vendas. Então, você precisa ter um controle também dessas entradas. Tudo que entrou ali no fluxo de caixa é referente a vendas operacionais, é referente à venda do seu negócio ou entrou algum outro dinheiro de empréstimo, de um aluguel de um imóvel que você tem, ou até às vezes algum dinheiro pessoal, um parente depositou um dinheiro para você na conta da empresa. Você precisa ter o controle disso para você registrar isso corretamente no fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa ele precisa ser estruturado
por 3 visões: a visão operacional, a visão financeira e a visão de investimento. Então, não é simplesmente montar um relatório que você vai registrar tudo que entra e sai sem saber o que se trata aquilo. Você precisa separar o que é operacional e o que não é operacional. Ou seja, aquele dinheiro que entrou e que saiu, que é realmente referente ao seu negócio, à operação do seu negócio, e aquilo que não é referente à operação do seu negócio. Aqui já fica uma dica de organização financeira. Não misture a sua conta pessoal com a sua conta da empresa, para facilitar o registro do seu fluxo de caixa e para você conseguir analisar claramente a liquidez do seu negócio. Analisou o seu fluxo de caixa, começou a alimentar ele pelo extrato bancário, você tem esse controle do que entrou, se é operacional ou não, você vai separar isso dentro ali do seu fluxo de caixa para que você tenha realmente uma análise se você está tendo uma liquidez operacional. Ou seja, tudo que entra, tudo que você vende é o suficiente para pagar tudo que você gasta para conseguir efetuar aquelas vendas. Se você teve algum outro gasto que não é operacional, ele não pode compor essa primeira linha do seu fluxo de caixa, que é a liquidez operacional, que é o caixa operacional. Ou seja, eu paguei um empréstimo que eu fiz, eu comprei um equipamento novo. O empréstimo é uma despesa financeira, ele vai entrar ali dentro da liquidez financeira, dentro do lucro financeiro que você vai analisar dentro do seu fluxo de caixa. E o investimento? Eu comprei um equipamento novo, eu comprei um veículo, eu fiz uma obra grande na minha empresa. Isso entra dentro de um bloco de investimentos dentro do seu fluxo de caixa. Você não pode pegar esse gasto e colocar dentro do bloco operacional. Então, para analisar, fazer o fechamento do seu mês, analisar a liquidez da sua empresa, você vai precisar pegar o seu extrato bancário e separar o que é gasto operacional, gastos que envolve a venda do meu produto, que envolve a venda do meu serviço, o funcionário que eu paguei, o aluguel, o fornecedor, o serviço contratado. Tudo isso fica num único lugar para você ter a sua liquidez operacional, para você entender ali o seu fluxo de caixa operacional. Fez essa análise? Você vai partir ali para analisar o seu fluxo de caixa financeiro, que é onde você vai entender todos os seus gastos com juros, com multa, pagamento de empréstimos. Se teve uma entrada de um empréstimo que você contratou naquele mês. Por quê? Porque se entra um dinheiro que você contratou de empréstimo, você não pode jogar isso dentro do seu fluxo de caixa lá como uma receita operacional. Porque senão você vai falar assim, eu tive muito lucro esse mês, meu lucro foi ótimo. Mas não é de venda, não foi de uma entrada que aconteceu por vendas. É uma entrada que aconteceu porque você contratou um empréstimo. Então isso precisa ficar ali no seu segundo bloco do fluxo de caixa, que é o fluxo financeiro. Então quando você estiver fazendo aí o seu fechamento mensal, você precisa ter esse olhar, tá? Analisar os números de uma maneira correta, separar dentro do seu fluxo de caixa. Entendeu ali qual é a sua liquidez financeira? Né? O que você pagou de empréstimo, o que você teve de juros, de multas, separou ali caso tenha entrado algum dinheiro que você contratou, que você captou de terceiros, você vai ter ali então o seu resultado financeiro dentro do fluxo de caixa. Depois disso você vai vir com os seus investimentos, seus gastos de investimento. Né? Caso você tenha feito uma obra, comprado um equipamento, comprou um imóvel, comprou um veículo, que isso também não pode impactar o seu resultado operacional. Por fim, você vai ter ali o fluxo de caixa livre. Depois que você registrou todas as suas movimentações do mês, que você fez esse dever de casa, você vai entender se tudo que entrou foi maior do que o que saiu. O fluxo de caixa livre, né, o que foi gerar, a movimentação final, né, quando você pega ali o seu saldo inicial do banco, né, menos o seu saldo final, isso tem que estar positivo. Ou seja, tem que ter entrado mais dinheiro do que o que saiu. Isso significa que você está tendo uma boa liquidez, entrou mais do que saiu. Né? Não é para fechar no vermelho. Né? O resultado do fluxo de caixa não é para estar no vermelho.
Se fechou no vermelho, naquele mês, você tem que entender como que tá no acumulado. Aquele mês eu fechei no vermelho, porque eu paguei 2 boletos, porque o fornecedor mandou atrasado, ok. Mas o saldo anterior, do mês anterior, ficou positivo o suficiente para cobrir esse vermelho desse mês que você está fechando? Como que está o seu acumulado no ano? Você precisa ter esse olhar também do acumulado. Como que está no meu ano? Não só o mês. Você está fazendo o seu fechamento do mês e principalmente se aquele mês fechou no vermelho, peraí, eu tenho saldo para cobrir esse vermelho do mês? Esse vermelho do mês é justificado por alguma linha específica, por alguma conta específica? Esse olhar que você precisa ter agora que você está aí fazendo o seu fechamento. Analisei minha liquidez, Fabi, já entendi como que eu preciso fazer isso, qual o olhar que eu tenho que ter. Ótimo! Então vamos olhar o segundo índice. Qual é o segundo índice fundamental? Rentabilidade. Lucro. Você precisa saber se a sua empresa está dando lucro. Como que você sabe se a sua empresa está dando lucro? Você precisa saber o total que você vendeu no mês. Você precisa relacionar todos os seus gastos, todos os seus custos. E aqui para você entender o lucro, tá? Uma coisa é o fluxo de caixa, a rentabilidade, a liquidez, tá? A liquidez. Aqui a gente tá falando de rentabilidade. Para você entender o seu lucro nesse momento de fechamento, o que é o correto? Você entendeu tanto que você vendeu, independente se você recebeu ou não, porque aí já é uma visão por competência. É diferente da visão de caixa, do fluxo de caixa, né? Em que você olhou ali para o seu extrato bancário, o que de fato movimentou de dinheiro. Agora a gente está falando de lucratividade. Lucratividade você tem que ter o olhar por competência, o que de fato aconteceu naquele mês, independente se você recebeu ou não. Então, o seu olhar ali para a lucratividade do seu negócio, você vai levar em consideração o total que você vendeu, independente se você recebeu ou não, e todos os gastos que competem aquele mês, independente se você pagou ou não. Ah, eu comprei tanto de mercadoria, mas ainda vou pagar de 3 vezes. Mas quanto que você comprou? É isso que tem que compor o seu lucro numa visão de competência, para você entender realmente a sua lucratividade. Esse é um segundo olhar que você tem que ter na hora de fazer o fechamento aí da sua empresa. E qual é o terceiro índice super importante na hora de fazer um fechamento do mês e saber se a sua empresa está no caminho certo? A estrutura de capital. Entender a sua estrutura de capital. Né? O que é a estrutura de capital? Você tem um controle dos seus financiamentos e dos seus empréstimos. Às vezes a sua empresa está indo super bem, está dando lucro, está com uma liquidez boa, mas a sua estrutura de capital às vezes está péssima, você está com muitos empréstimos, gerando vários juros, várias multas, assim, às vezes você está atrasando alguma coisa e você não está acompanhando essa estrutura de capital, você não está acompanhando esse relatório, né, dos seus financiamentos, dos seus empréstimos. E se você faz uma análise do seu mês e você vê que você está tendo uma liquidez boa, uma rentabilidade boa, você pode montar um planejamento e entender que é bom você amortizar alguns empréstimos, principalmente aqueles de juros muito altos. Para quê? Para você não ser engolido, o seu lucro não ser engolido por esses vilões aí do lucro que são juros. Então você precisa ter esse controle, né, da sua estrutura aí de capital, saber o meu dinheiro está sendo formado como? Não é só por aporte próprio, não é só pelo lucro da empresa, mas também tem dinheiro de terceiro embutido na minha empresa. E o quanto que eu ainda devo desse dinheiro de terceiro? Você tem que ter controle disso. Por quê? Porque o seu índice de endividamento, de empréstimos, ele vai impactar a sua suficiência de caixa. Ele vai impactar se o que de fato você tem em caixa, se o que você tem de contas a receber, se você tem de contas a pagar. Quando você leva tudo isso em consideração, os seus empréstimos, os seus financiamentos vão impactar o tanto que a sua empresa é saudável para quitar todas as suas obrigações. Então você tem que ter o controle disso aí. Então, senta, faz o seu fechamento. Estamos aí na primeira semana no início do mês, né? Se você tá aí no início do mês, senta, pega os seus números, pega os seus relatórios e analisa a sua liquidez, analisa a sua rentabilidade e analisa a sua estrutura de capital.
São 3 olhares que você precisa ter, são 3 olhares que você precisa ter e que você precisa, assim, ser bem criterioso para você construir uma empresa sólida e ter uma empresa lucrativa.